continuando a leitura do livro dos Médiuns, página 185, questão 171. Sem dúvida, a faculdade de ver espíritos pode se desenvolver, mas é uma das faculdades que é melhor esperar o desenvolvimento natural sem se provocar, se não quiser ser o joguete de sua imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si própria. Em princípio, é preciso ficar contente com aquilo que Deus nos deu, sem procurar o impossível. Querendo ter demais, arrisca-se a tudo a perder. Quando falamos que as aparições espontâneas são frequentes, não quisemos dizer que são comuns. Quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, são mais raros ainda, e deve-se desconfiar daqueles que dizem gozar dessa faculdade. É prudente só ter fé com provas positivas. Não falamos também que aqueles que têm a ridícula ilusão dos espíritos glóbulos a que nos referimos no item 108, mas há aqueles que pretendem ver os espíritos de uma maneira racional. Certas pessoas podem sem dúvida se enganar de boa fé, mas outras podem simular essa faculdade por amor próprio ou interesse. Nesse caso, é preciso ter em conta o caráter, a modalidade e a sinceridade habitual dessa pessoa. É sobretudo nas circunstâncias dos detalhes que se pode encontrar o controle mais seguro, porque há casos que não podem deixar dúvida, como por exemplo, a exatidão do retrato, espírito feito pelo médium que jamais conheceu em vida. O fato seguinte será nessa categoria. Uma senhora viúva cujo marido se comunicava e frequentemente achava-se com um médium vidente que não a conhecia e muito menos a sua família. O médium disse: vejo o espírito perto da senhora. Ah, disse a senhora, sem dúvida meu marido que não me deixa quase nunca, respondeu o médium. É uma mulher de certa idade. Ela pode ter uma fita branca na cabeça. Por essa particularidade e outros detalhes descritos, a senhora reconheceu sua avó, a quem absolutamente pensava no momento. Se o médium quisesse simular a faculdade, seria fácil aproveitar o pensamento da senhora. No lugar do marido em que ela pensava, o médium viu uma mulher com um penteado particular que nada poderia lhe dar ideia. Esse fato prova uma outra coisa, que a visão do médium não era o reflexo de nenhum pensamento estranho. Médiuns sonâmbulos. O sonambulismo pode ser considerado uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que se acham sempre reunidas. O sonâmbulo age sob a influência de seu próprio espírito. É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O que ele exprime tira dele mesmo, e as suas ideias são mais exatas do que no estado normal, seus conhecimentos mais extensos, porque a sua alma é livre. Ele vive por antecipação a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é um instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que se diz não vem dele. Resumindo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento e o médium de outrem. O espírito que se comunica com o médium comum pode também se comunicar com o sonâmbulo. Às vezes, no mesmo estado de emancipação da alma durante o sonambulismo, torna essa comunicação ainda mais fácil. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e o descrevem com tanta precisão quanto os médiuns videntes. Podem conversar com eles e nos transmitir seus pensamentos, o que dizem fora do círculo de seus conhecimentos pessoais lhe é sugerido por outros espíritos. Eis um exemplo notável no qual a duplação do espírito sonâmbulo e do espírito estranho se revela de maneira mais evidente. 173. Um dos seus amigos usava como sonâmbulo um jovem de 14 ou 15 anos de idade, de inteligência e instrução extremamente limitada. Apesar disso, em estado sonambúlico, deu provas de uma lucidez extraordinária e de uma grande perspicácia. Primeiramente, no tratamento de doenças, fez um grande número de curas, tidas como impossíveis. Um dia, dava uma consulta em um doente, no qual se descrevia o mal com exatidão perfeita. Isso não basta, lhes disseram, trata-se agora de indicar o remédio. Não posso, respondeu o jovem, meu anjo doutor não está aqui. Que você entende por anjo doutor? Aquele que me dita os remédios. Este não é você, então não é você que indica os remédios? Ou não, pois como já lhe disse, é o meu anjo doutor que os indica. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver a doença era um trabalho de seu próprio espírito, que para isso não tinha necessidade alguma de assistência, mas a indicação dos remédios era dada por um outro. Esse outro não estando lá, o jovem nada podia fazer. Sozinho, era apenas um sonâmbulo. Assistindo pelo que chamava de anjo doutor, era um sonâmbulo médium. 174. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que depende do organismo e que é independente da elevação e do desenvolvimento do mesmo estado moral da pessoa. Um sonâmbulo pode ser muito lúcido e incapaz de resolver certas questões de seu espírito e que é pouco avançado. Certas questões se o seu espírito for pouco avançado.
Aquele que fala por si mesmo pode dizer coisas boas ou más, justas ou falsas, colocar mais ou menos delicadeza e escrúpulo em seus procedimentos, segundo o grau de elevação ou de inferioridade de seu próprio espírito. Então, é que a assistência de um espírito estranho pode suprir as suas deficiências, mas o sonâmbulo pode ser assistido por um mentiroso, leviano ou mesmo mal, como acontece com os médiuns. É aqui que as qualidades morais têm grande influência para atrair os bons espíritos. Médiuns curadores. 175. Mencionamos aqui essa variedade de médiuns apenas de passagem, porque esse assunto exigiria demasiados estudos para o nosso esquema. Sabemos que um médico de amigos nos propôs tratar desse assunto uma obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que certas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pelo olhar ou por um gesto, sem o socorro de nenhuma medicação. Dirão, sem dúvida, que não é outra coisa senão magnetismo. É evidente que o fluido magnético representa aqui um grande papel, mas quando se examina esse fenômeno com cuidado, se reconhece que há alguma coisa a mais. A magnetização comum é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. Nesse caso, as coisas se passam de modo diferente. Quase todos os magnetizadores estão mais ou menos aptos a curar, se soubessem agir convenientemente. Enquanto entre os médiuns curadores a faculdade é espontânea, alguns a possuem sem jamais ter ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma força oculta que constitui a mediunidade torna evidente certas circunstâncias quando se considera a maioria das pessoas, que se pode, com razão, qualificar de médiuns curadores e tem um recurso na prece, que é uma verdadeira evocação. 176. Eis as respostas que foram dadas para as perguntas seguintes ao espírito sobre o assunto. Primeiro, pode-se considerar as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médium? Disso não se pode duvidar. 2. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, magnetizador, tirando a sua força de si próprio, não parece ser intermediário de nenhuma força estranha? Isso é um erro, a força magnética está no homem, sem dúvida, mas é aumentada pela ação dos espíritos que o médium chama a seu socorro. Se magnetizas para curar, por exemplo, invocas um bom espírito que se interessa em ti e em teu doente, aumenta a tua força e a vontade dirige o teu fluido e dá-lhe as qualidades necessárias. Terceiro, há bons magnetizadores que não acreditam em espíritos? Pensa então que os espíritos agem só sobre aqueles que acreditam neles? Aqueles que magnetizam para o bem são ajudados pelos bons espíritos. Todo homem que deseja fazer o bem os chama sem se aperceberem. Do mesmo modo que se pelo desejo do mal se dá más intenções, eles chamam os maus. Quarto, aquele que tendo a força acreditasse na intervenção dos espíritos agiria mais eficazmente? Faria coisas que seriam vistas como milagres. Quinto, certas pessoas têm verdadeiramente o dom de curar pelo simples toque, sem o emprego de passes magnéticos? Certamente. Não há tantos exemplos disso? Sexto, nesse caso, a ação magnética apenas influencia... Neste caso, há ação magnética ou apenas a influência de espíritos? Um e outro, essas pessoas são verdadeiros médiuns, desde que hajam sob a influência de espíritos, mas não se pode dizer que sejam médiuns curadores como o entendes. Sétimo, esse poder pode ser transmitido? O poder não, mas o conhecimento das coisas necessárias para exercê-lo se o possui. Há pessoas que nem suspeitariam ter esse poder se não acreditassem que ele lhe é transmitido. Oitavo, pode-se obter curas apenas pelas preces? Sim, algumas vezes, desde que Deus o permita, mas talvez para o bem do doente seja o de sofrer ainda. Então acreditam que suas preces não foram ouvidas. Nono, há fórmulas de preces mais eficazes umas que as outras? Só há superstição por atribuir a virtude a certas palavras. Só os espíritos ignorantes ou mentirosos podem conservar semelhantes ideias prescrevendo fórmulas. Entretanto, pode-se acontecer para as pessoas como pouco esclarecidas, incapazes de compreender as coisas puramente espirituais. O emprego de uma fórmula contribui para lhes dar confiança. Nesse caso, não é a fórmula que é eficaz, mas a fé aumentada pela ideia dada ao emprego dela. Médiuns pneumatógrafos.
177. Dá-se esse nomes aos médiuns aptos a obter a escrita direta, que não é dada a todo médium escrevente. Essa faculdade até o presente é muito rara. Ela provavelmente se desenvolve pelo exercício, mas como dizemos, a sua utilidade é pouco limitada a uma constatação patente da intervenção de uma força oculta nas manifestações. Só a experiência pode nos revelar se a temos ou não. Pode-se experimentar e, além disso, se perguntar a um espírito protetor por outros meios de comunicação. Segundo o maior ou menor poder do médium, obtém simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. É suficiente colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer designado pelo espírito, durante 10 minutos ou um quadro de hora, algumas vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais, por isso é impossível se obter qualquer coisa em reunião de pessoas pouco sérias ou que não estivessem animadas por sentimentos simpáticos e benevolentes. Nos próximos capítulos, trataremos dos médiuns escreventes de uma maneira especial. Médiuns escreventes ou psicógrafos. Médiuns mecânicos, semimecânicos, inspirados ou involuntários de pressentimentos. 178. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, mais cômoda e, sobretudo, mais completa. É que para eles se devem encaminhar todos os esforços, porque permite estabelecer com os espíritos relações tão seguidas e tão regulares como aquelas que existem entre nós. Deve-se dedicar tanto mais a ela porque é pela escrita que os espíritos revelam sua melhor natureza e o grau de perfeição de sua inferioridade. Pela facilidade que têm de se exprimir, eles nos fazem conhecer seus pensamentos íntimos e colocam em posição de julgá-los e apreciá-los a seu justo valor. A faculdade de escrever para um médium é a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. Médiuns mecânicos. 179. Se examinarmos certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não podemos duvidar de uma ação exercida diretamente pelo espírito sobre esses objetos. A cesta se agita, por vezes, com tanta violência que escapa da mão do médium. Algumas vezes ela se dirige para certas pessoas do círculo para nelas bater. De outras, seus movimentos testemunham o sentimento afetuoso. A mesma coisa acontece quando o lápis é colocado na mão. Às vezes é lançada ao longe com força, ou então a mão, bem como a cesta, se agitam convulsivamente, batem a mesa com cólera e mesmo que o médium esteja na maior calma, ela se admite não estar senhor de si. Digamos de passagem que esses efeitos denotam sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos realmente superiores são constantemente calmos, dignos e benfazejos. Se não são ouvidos convenientemente, se retiram e outros tomam seu lugar. O espírito pode, então, exprimir diretamente o seu pensamento, seja pelo movimento de um objeto, cuja mão do médium é apenas o ponto de apoio, seja por sua ação sobre a própria mão do médium. Quando o espírito age diretamente sobre a mão, dá a esta um impulso completamente independente da vontade do médium. A mão avança sem interrupção e malgrado o médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer que só detém quando termina. O que caracteriza seu fenômeno nessa circunstância é de que o médium não tem a mínima ideia do que escrever. A inconsciência absoluta, no caso, constitui aquilo que chamamos de médiuns passivos ou mecânicos. Essa faculdade é preciosa porque não pode deixar nenhuma dúvida sobre a independência do pensamento daquilo que escreve. Médiuns intuitivos. 180. A transmissão do pensamento tem lugar também por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, já que damos esse nome ao espírito encarnado. O espírito estranho, no caso, age sobre as mãos para fazê-lo escrever, não a segura, não a guia sobre a alma como a qual se identifica. A alma, sobre esse impulso, dirige a mão e a mão dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante de saber, é que o espírito comunicante não substitui a alma do médium, porque não saberia deslocá-la e ela ele a domina e a revelia dela impõe a sua vontade. Nessa circunstância, o papel da alma não é absolutamente passivo. É ela que recebe o pensamento do espírito e o transmite. Nessa situação, o médium tem a consciência do que escreve, ainda que não seja no seu próprio pensamento. É o que se chama de médiuns intuitivos. Assim sendo, dirão, nada prova seja o espírito estranho quem escreve, não o do médium. O papel do médium mecânico é aquele de uma máquina. O intuitivo age como faria um intérprete. Este, para transmitir o pensamento, deve compreendê-lo, assimilá-lo e, de alguma certa maneira, para poder traduzir com fidelidade. Esse pensamento não é seu, apenas atravessa o seu cérebro. Este é exatamente o papel de um médium intuitivo. Médiuns semimecânicos, 181. No médium puramente mecânico, o movimento da mão é independente da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo.
O médium mecânico participa dos dois, sente o impulso dado à mão sem a participação da sua vontade, ao mesmo tempo que tem a consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento segue o ato da escrita. No segundo, o procede. No terceiro, o acompanha. Esses últimos são os mais numerosos. Médiuns inspirados ou involuntários. 182. Toda pessoa que seja no estado normal, seja no estado de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias anteriores. Pode ser considerado um médium inspirado. É como se vê uma variedade de mediunidade intuitiva com diferença, porque a intervenção de uma potência oculta aí é bem menos sensível, porque se o inspirado ainda é mais difícil de distinguir o pensamento próprio daquele que lhe é sugerido. O que caracteriza esse último é a espontaneidade. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal, mas é a mais a ajuda daqueles que os querem bem, que não o fazemos de questão de seguir seus conselhos. Ele se aplica a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Nesse sentido, pode-se dizer que todos são médiuns, porque não há ninguém que se tenha os espíritos protetores e familiares que se fazem os esforços para construir seus protegidos pensamentos salutares. Se todos estivessem compenetrados nessa verdade, teríamos mais frequentemente a inspiração do anjo da guarda nos momentos em que não se sabe o que dizer ou fazer. Que se invoque o espírito protetor com fervor e confiança em acaso de necessidade, ficaremos admirados das ideias que surgirão como por encanto, seja para tomar uma decisão difícil ou para alguma coisa importante a fazer. Se nenhuma ideia vier, deve-se esperar a prova de que a ideia que surge é estranha a si e que, se fosse dele, estaria sempre à sua disposição, não havendo razão para que não se manifestasse à vontade. Quem não é cego é só abrir os olhos para ver. Do mesmo modo que aquele que tem ideias próprias as terá sempre à sua disposição. Se essas ideias não lhe vêm à vontade, o médium é obrigado a buscá-las fora de si mesmo. Nessa categoria estão ainda pessoas que, serem dotadas de inteligência superior e sem sair do estado normal, têm relâmpagos de lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente uma facilidade admirável da concepção e da elocução, em certos casos, o pressentimento de coisas futuras. Nesses momentos, que se chamam justamente de inspiração, as ideias abundam, seguem-se, encadeiam-se, por assim dizer, sozinhas, por uma impulsão involuntária e quase febril. Parece que uma inteligência superior veio nos ajudar e que o nosso espírito ficou livre de um fardo. 183. Todos os homens de gênio, artistas, sábios, literatos, são, sem dúvida, espíritos avançados, capazes de, por si próprios, de compreender e conceber grandes coisas. Ora, é precisamente porque são capazes que os espíritos querem o cumprimento de certos trabalhos que gerem as ideias necessárias. É assim que são os médiuns sem o saberem. Eles têm alguma vaga impressão de uma assistência estranha, porque aquele que faz um apelo à inspiração não faz outra coisa senão uma evocação. Se não esperava ser ouvido, por que diria com tanta frequência: meu bom gênio, vem ajudar-me? As respostas seguintes confirmam essa asserção. Primeiro, qual é a causa primeira da inspiração? O espírito se comunica pelo pensamento. Segundo, a inspiração tem por objeto apenas a revelação de grandes coisas? Não, ela tem muitas vezes relação com as circunstâncias mais comuns da vida. Por exemplo, você quer ir a alguma parte, uma voz secreta diz para não ir porque há algum perigo, ou então essa voz diz para fazer uma coisa na qual você nem pensava. É a inspiração. Há bem poucas pessoas que não tenham mais ou menos inspiradas em certos momentos. Terceiro, um autor, um pintor, um músico, por exemplo, nos momentos de inspiração, podem ser considerados médiuns? Sim, porque nesses momentos a sua alma está mais livre e como separada da matéria, então recobra parte da sua faculdade de espírito e recebe mais facilmente as comunicações de outros espíritos que o inspiram. Médiuns de pressentimentos. 184. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Há certas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida, podem ter uma espécie de dupla visão, que se lhes permite ver as consequências de coisas presentes e o encadeamento dos acontecimentos. Mas muitas vezes é feita de comunicações ocultas e é nesse caso que se pode dar a eles o nome de médiuns de pressentimentos, que são, na verdade, médiuns inspirados. Médiuns especiais. Aptidões especiais dos médiuns, 4 sinóticos das diferentes variedades. 185. Esse é o capítulo 16. Além das categorias de médiuns enumerados, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances que consiste no que chama de médiuns especiais, dotados de aptidões particulares ainda não definidas. A abstração feita das qualidades e dos conhecimentos dos espíritos que se manifesta. A natureza das comunicações é sempre relacionada à natureza do espírito e leva ao selo de sua elevação ou de sua inferioridade, seu saber ou de sua ignorância. Mas o mérito é o mesmo quanto a hierarquia
quanto à hierarquia. Há, incontestavelmente, entre eles uma propensão a se ocupar mais de uma coisa do que outra. Os espíritos batedores, por exemplo, não saem nunca das manifestações físicas. Entre aqueles que dão manifestações inteligentes, há espíritos de poetas, musicistas, desenhistas, moralistas, sábios, médicos e etc. Falamos de espíritos de ordem média, porque chegado a um certo grau, as aptidões se confundem na quantidade da perfeição. Mas ao lado da aptidão do espírito, há um médium que é para ele um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível e no qual se descobre as qualidades particulares que não podemos apreciar. Façamos uma comparação. Um grande músico tem ao seu dispor muitos violinos, que para a pessoa comum que são bons instrumentos, mas entre os quais um grande artista faz diferença, percebendo nuances de extrema delicadeza que lhes farão escolher uns e rejeitar outros, nuances que compreende mais por intuição, mas que não pode definir. O mesmo acontece com os médiuns. Com as qualidades iguais em forças mediúnicas, o espírito dará preferência a um a outro, segundo ao gênero de comunicação que ele quer fazer. Assim, vêm-se pessoas escreverem como médiuns admiráveis poesias, ainda que em condições ordinárias não tenham podido ou sabido fazer 2 versos. Outras, ao contrário, que são poetas e que, como médiuns, não puderam nunca escrever senão prosa, malgrado seu desejo. A mesma coisa acontece com o desenho, com a música, etc. Aos que, sem serem reconhecidos, sem terem conhecimentos científicos, têm uma aptidão particular para receber as comunicações dessa ordem. Outros são pelos estudos históricos, outros servem mais facilmente de intérprete aos espíritos moralistas. Resumindo, seja qual for a flexibilidade do médium, as comunicações que recebe com mais facilidade têm geralmente um selo especial. Há mesmo os que não saem de um certo círculo de ideias e, quando deles se afastam, têm comunicações incompletas, lacônicas e frequentemente falsas. Fora das causas de aptidão, os espíritos se comunicam ainda mais ou menos de bom grado por tal ou tal intermediário, segundo as suas simpatias. Assim, com as mesmas condições, aliás, o espírito será mais explícito com certos médiuns, unicamente porque esses melhor lhes convém. 186. Seria um erro pensar, só por ser um bom médium com escrita fácil, que se pudesse obter boas comunicações de todos os gêneros. A primeira condição é, sem dúvida, se assegurar da fonte de onde elas emanam, quer dizer, das qualidades do espírito porque as transmite. Contudo, é necessário também prestar atenção às qualidades do instrumento que se dá ao espírito. É preciso estudar a natureza do médium como se estuda a natureza do espírito, porque é aí que estão 2 elementos essenciais para obter um resultado satisfatório. Existe ainda um terceiro elemento que se desempenha com um papel igualmente importante. É a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável daquele que interroga e que isso se compreende. Para que uma comunicação seja boa, é preciso que emane de um bom espírito. Para que esse bom espírito possa transmiti-la, é preciso um bom instrumento. Para que ele queira transmiti-la, é necessário que a finalidade lhe convenha. O espírito que lê no pensamento julga se a questão que se lhe propõe merece uma resposta séria e se a pessoa que formula é digna de recebê-la. Caso contrário, não perde o seu tempo a semear bons grãos sobre as pedras. Então que os espíritos levianos e zombeteiros se metem porque pouco se incomodando com a verdade, não olham um assunto como deviam e são geralmente pouco escrupulosos sobre os fins e os meios. Resumimos aqui principais gênios de mediunidade, a fim de apresentar de alguma maneira o quadro sinótico, compreendendo aqueles que descrevemos nos capítulos anteriores, indicando os números onde estão com mais detalhes. Agrupamos as diferentes variedades de médiuns por analogias de causas e efeitos, sem que essa classificação tenha algo de absoluta. Algumas se encontram frequentemente, outras, ao contrário, são raras e mesmo excepcionais, o que tivemos cuidado de mencionar. Essas últimas indicações foram fornecidas pelos espíritos, que de resto revisaram esse quadro com um cuidado todo particular e o completaram por numerosas observações e novas categorias, de tal sorte que é, por assim dizer, internamente obra deles. Indicamos, por aspas, as suas observações textuais, quando acreditamos dever ressaltá-las. São, na maior parte, de Erasto e de Sócrates. Diferentes variedades de médiuns. Podem-se dividir os médiuns em 2 grandes categorias: médiuns de efeitos físicos, que é aqueles que têm poder de provocar efeitos materiais ou de manifestações ostensivas. Médiuns de efeitos intelectuais, aqueles que estão mais aptos a receber e a transmitir as comunicações inteligentes.
Todas as outras variedades se ligam mais ou menos diretamente a uma ou a outra dessas duas categorias. Algumas se ligam às duas. Se analisamos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que em todos há um efeito físico e que aos efeitos físicos se junta, às vezes, um efeito inteligente. O limite entre os dois é algumas vezes difícil de estabelecer, mas isso não acarreta maiores consequências. Sob a dominação de médiuns e efeitos intelectuais estão aqueles que podem mais especialmente servir de intermediários para as comunicações regulares e seguidas. 188. Variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. Médiuns sensitivos. Pessoas suscetíveis de sentir a presença de espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maior parte dos médiuns o distingue pela impressão que causam. Os médiuns delicados e muito sensitivos devem se abster de comunicações com os espíritos violentos, cuja impressão é penosa por causa da fadiga que daí resulta. Médiuns naturais ou inconscientes, aqueles que produzem os fenômenos espontaneamente sem nenhuma participação de sua vontade, na maior parte das vezes a sua revelia. Médiuns facultativos ou voluntários, aqueles que têm o poder de provocar os fenômenos por ato de sua vontade. Seja qual for essa vontade, os médiuns nada podem fazer se os espíritos a isso se recusam, que prova a intervenção de um poder estranho. 189. Variedades especiais para efeitos físicos. Médiuns tipitólogos, aqueles que por influência dos quais se produzem os ruídos e os golpes. Variedade muito comum com ou sem a participação da vontade. Médiuns motores, aqueles que produzem o movimento dos corpos inertes. É muito comum. Médiuns de translações ou suspensões, aqueles que produzem a translação no espaço e a suspensão de corpos inertes no ar sem qualquer ponto de apoio. Há também aqueles que podem elevar-se a si próprios, mais ou menos raros o desenvolvimento do fenômeno, muito raro no último caso. Médiuns de efeitos musicais, eles provocam música em certos instrumentos sem contato, muito raros. Médiuns de aparições, aqueles que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis para os assistentes, também são muito raros. Médiuns de transporte, aqueles que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade dos médiuns motores e de translação, excepcionais. Médiuns noturnos, aqueles que só obtêm certos efeitos físicos na obscuridade. Aqui está a resposta de um espírito à pergunta para saber se esses médiuns podem ser considerados como formando uma variedade. Certamente se pode fazer uma especialidade, mas esse fenômeno tem mais a ver com as condições ambientes do que com a natureza do médium ou do espírito. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que a maioria dos médiuns noturnos podem chegar pelo exercício a agir tão bem à luz como na obscuridade. Essa variedade de médium é pouco numerosa e é necessário dizer em favor dessa condição, que dá toda liberdade no emprego de truques de velentroquia e de tubos acústicos. Charlatães têm abusado frequentemente da credulidade, se fazendo passar por médiums só para ganhar dinheiro. Mas o que importa? Pelotiqueiro do salão como pelotiqueiro de praça pública serão desmascarados e os espíritos lhe provarão que não é bom se intrometer nas suas obras. Sim, repito, como charlatões serão castigados de uma maneira bem rude para afastá-los da profissão de falsos médios. De resto, isso não durará muito tempo. Erasto. Médiuns pneumatógrafos, aqueles que obtêm escrita direta. Fenômeno muito raro e muito fácil de imitar pela trapaça. Nota, os espíritos insistiram, contra a nossa opinião, para colocar a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão que dizem que os efeitos inteligentes são aqueles pelos quais os espíritos se servem do material cerebral do médium, o que não é o caso da escrita. A ação do médium é aqui material, enquanto que no médium escrevente, mesmo completamente mecânico, o cérebro representa sempre um papel ativo. Médiuns curadores são aqueles que têm o poder de curar ou de aliviar as dores pela imposição das mãos ou pela prece. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Ela pertence a todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. É muitas vezes uma exaltação do poder magnético fortificado, em caso de necessidade, pelo concurso dos bons espíritos.
Médiuns excitadores são pessoas que têm o poder de desenvolver nos outros, por sua influência, a faculdade de escrever. É aqui mais um efeito magnético que um fato da mediunidade propriamente dita, porque nada prova a intervenção de um espírito. Em todo caso, pertence à ordem dos efeitos físicos. 190. Médiuns especiais para os efeitos intelectuais. Aptidões diversas. Médiuns auditivos, aqueles que ouvem os espíritos, muito comuns. Há muitos que pensam que ouvem aquilo que só está na imaginação. Médiuns falantes, aqueles que falam sobre a influência de espíritos, muito comuns. Médiuns videntes, aqueles que veem os espíritos em estado de vigília. A visão acidental e fortuita de um espírito em uma circunstância particular é muito frequente, mas a visão habitual ou facultativa sem distinção é excepcional. Essa é uma aptidão a qual se opõe o estado atual dos órgãos. Por isso é útil não se crer sempre na palavra do que dizem ver os espíritos. Médiuns inspirados são aqueles que recebem os pensamentos sugeridos pelos espíritos, muitas vezes a sua revelia, seja para os atos comuns da vida, seja para grandes trabalhos de inteligência. Médiuns de pressentimentos, pessoas que em certas circunstâncias têm uma vaga intuição das coisas futuras comuns. Médiuns de pressentimentos, pessoas que em certas circunstâncias... Médiuns proféticos, variedade de médiuns inspirados ou de pressentimentos. Recebem com a permissão de Deus e com mais precisão que os médiuns de pressentimentos a revelação de coisas futuras de interesse geral. Estão encarregados de fazer conhecer os homens para a instrução destes. Se há verdadeiros profetas, há também os falsos, que tomam os sonhos de sua imaginação por revelações, quando são... quando não são mistificadores, que se fazem passar por tais por ambição. Médiuns sonâmbulos, aqueles que no estado de sonambulismo são assistidos por espíritos. Médiuns estáticos, aqueles que em estado de êxtase recebem revelações dos espíritos. Muitos estáticos são joguetes da sua própria imaginação. Espíritos zombeteiros se aproveitam da sua exaltação. São muito raros os que merecem inteira confiança. Muitos estáticos, joguetes da sua opinião e imaginação, espíritos... Médiuns pintores ou desenhistas, aqueles que pintam ou desenham sobre a influência de espíritos. Falamos daqueles que obtêm coisas sérias, porque não poderíamos dar esse nome a certos médiuns, a quais os espíritos zombeteiros fazem produzir coisas grotescas que desabonariam o último dos estudantes. Os espíritos levianos são imitadores. Quando apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu um grande número de pretensos médiuns desenhadores, aos quais os espíritos zombeteiros se divertiram a fazer coisas mais ridículas. Um deles, entre outros, para ofuscar os desenhos de Júpiter, ao menos pela dimensão, se não pela qualidade, fez um médium desenhar um monumento ocupado com um enorme número de folhas para atingir a altura de 2 andares. Muitos outros produziram autorretratos que eram verdadeiras caricaturas. Médiuns músicos, aqueles que executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência de espíritos. Há médiuns musicistas mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como para as comunicações literárias. Variedades dos médiuns escreventes. 191. Seguindo o modo de execução. Médiuns escreventes ou psicógrafos, aqueles que têm a faculdade de escrever eles mesmos sob a influência de espíritos. Médiuns escreventes mecânicos, aquele cuja mão recebe um impulso involuntário e que não tem nenhuma consciência do que escrevem, são muito raros. Médiuns semimecânicos, aqueles cuja mão trabalham involuntariamente, mas que têm consciência instantânea das palavras e das frases à medida que escrevem. Os mais comuns. Médiuns intuitivos, aqueles a quem o espírito se comunicam pelo pensamento e cuja mão é guiada pela vontade. Diferem dos médiuns inspirados no que estes não têm necessidade de escrever, enquanto o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. São muito comuns, mas também sujeitos a erros, porque não podem discernir o que vem dos espíritos e o que vem de sua própria cabeça. Médiuns polígrafos, aqueles que a escrita muda com o espírito que se comunica, ou que estão aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é muito comum, o segundo, aquele que da identidade escrita, é mais raro. Médiuns poliglotas, aqueles que têm a faculdade de falar ou escrever em idiomas que lhes são estranhos, são muito raros. Médiuns poliglotas, aqueles que têm faculdade de falar ou escrever. Médiuns iletrados, aqueles que escrevem como médiuns sem saber nem ler nem escrever no estado normal. Mais raros que os precedentes, há uma grande dificuldade a vencer.
192. Segundo o desenvolvimento da faculdade, médiuns novatos, aqueles cujas faculdades ainda estão completamente desenvolvidas e a quem fala com a experiência necessária. Médiuns improdutivos, aqueles que não conseguem obter senão coisas insignificantes, monossílabos, traços ou letras sem significação. Médiuns feitos ou formados, são aqueles que as faculdades mediúnicas são completamente desenvolvidas, que transmitem as comunicações que recebem com facilidade, prontidão, sem hesitação. Compreende-se que esse resultado só pode ser obtido pelo hábito, enquanto que entre os fatos as comunicações são lentas e difíceis. Médiuns lacônicos, aqueles cujas comunicações, ainda que fáceis, são breves e sem desenvolvimento. Médiuns explícitos, as comunicações que recebem têm toda a amplitude e extensão que se pode esperar de um escrevente conceituado. Essa aptidão liga-se à expansão e à facilidade de combinação dos fluidos. Os espíritos procuram para tratar de assuntos que comportam grandes desenvolvimentos. Médiuns experimentados, a facilidade de execução é uma questão de hábito que se adquire em pouco tempo, enquanto a experiência é o resultado de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, julgar as suas qualidades boas ou más pelos sinais os mais minuciosos, discernir as mistificações dos espíritos zombadores que se abrigam sobre as aparências da verdade. Compreende-se facilmente a importância dessa qualidade, sem a qual todas as outras são utilidade real. Sem utilidade real. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência ou com o fruto do estudo, com a aptidão e produto do organismo. Acreditam-se grandes mestres porque escrevem facilmente, repudiam todos os conselhos e tornam-se presas de espíritos mentirosos e hipócritas que os escravizam bajulando seu orgulho. Médiuns flexíveis, aqueles cujas faculdades se apresentam mais facilmente aos diversos gêneros de comunicações pelos quais todos os espíritos ou quase todos podem se manifestar espontaneamente ou por evocação. Essa variedade de médiuns se aproxima muito da dos médiuns sensitivos. Médiuns exclusivos, aqueles que por meio dos quais um espírito se manifesta de preferência e mesmo com a exclusão de todos os outros, ele responde pelos que são chamados através do médium. Isso se dá por falta de maleabilidade. Quando o espírito é bom, ele pode se ligar ao médium por simpatia e com uma finalidade louvável. Quando ele é mau, ele tem sempre em vista colocar o médium sobre sua dependência. É mais um defeito que uma qualidade, muito vizinho da obsessão. Médiuns de evocações. Os médiuns flexíveis são naturalmente os mais apropriados a esse gênero de comunicações e as questões dos detalhes que se podem dirigir aos espíritos. Para os casos de evocação, há médiuns inteiramente especiais. Suas respostas se limitam quase sempre num quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento dos assuntos gerais. Médiuns de ditados espontâneos recebem de preferência comunicações espontâneas da parte de espíritos que se apresentam sem serem chamados. Quando essa faculdade é especial em um médium, é difícil, algumas vezes impossível, fazer uma evocação por seu intermédio. Entretanto, são mais bem aparelhados que aqueles com a variedade anterior. Compreenda que a aparelhagem aqui tratada se refere ao material cerebral, porque é necessário, às vezes, eu direi quase sempre, uma grande soma de inteligência para os ditados espontâneos, aqueles que merecem verdadeiramente esse nome, e não qualquer frase incompleta e de alguns pensamentos banais que se encontram em todas as agendas humanas.